Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Nós estamos dentro da disciplina de Cristologia, disciplina que aborda várias questões sobre a figura de Cristo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os 3 ofícios de Cristo, ou tríplice ofício de Cristo. Essa abordagem é uma abordagem antiga, por mais que ela comece na época de Lutero, mas ela vai ser mais bem trabalhada junto à figura do teólogo João Calvino. O que é esse tríplice ofício de Cristo? Na visão desses teólogos e de outros estudiosos da figura de Cristo dentro da Bíblia, Cristo pode ser tratado como profeta, como sacerdote e como rei, porque ele exerce ao longo do seu ministério esses 3 ofícios. Todos esses ofícios são ofícios que nós conseguimos visualizar no Antigo Testamento. Então, na aula de hoje, eu trouxe 3 textos pequenos do Antigo Testamento para que vocês consigam visualizar a figura de Cristo através desse texto. Vamos ao primeiro texto. O primeiro texto é o texto de Deuteronômio 18, 15. Lá em Deuteronômio 18, 15, lembrando que Deuteronômio é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, considerado como livro da lei, onde acredita-se que Moisés recebe a inspiração de Deus e ele vai registrar quais seriam os mandamentos que o povo de Israel deveria seguir. Deuteronômio 18:15 está escrito da seguinte forma: o Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Aqui acredita-se na interpretação cristológica da Escritura, que é aquela interpretação de tudo aponta para Cristo, que Moisés estava falando sobre Cristo. Então, o profeta que surgiria do meio do povo, a qual tanto ele quanto os irmãos, quanto os demais iriam ouvir, era Cristo. E se nós continuarmos lendo, não apenas Deuteronômio, mas outros livros do Antigo Testamento, que também mostram uma ideia de messianismo, uma ideia de um profeta que viria e que seria diferente dos demais profetas e que falaria conforme Deus gostaria que ele falasse, nós conseguimos visualizar essa figura cristológica, essa figura de Cristo. Cristo como um profeta, ele não vai simplesmente ser predito no Antigo Testamento, mas especificamente no Novo Testamento, quando narra, principalmente nos Evangelhos, a vida de Cristo na Terra, a vida de Cristo lá no Oriente, lá na região chamada de Mesopotâmia, nós conseguimos observar que Cristo ele prediz várias coisas que aconteceriam no futuro e muitas das coisas que Cristo falou, elas ocorrem. Então esse é um dos atributos, um dos sinais que ele era um profeta. Além do ofício de profeta, como eu havia dito bem no início, existe ainda o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Para falar sobre o ofício de sacerdote, eu quero ir para o Novo Testamento na carta aos Hebreus. Depois nós vamos voltar para o Antigo Testamento para fechar o raciocínio do ofício de Cristo como rei. A carta aos Hebreus, assim como a carta aos Colossenses e algumas outras cartas do Novo Testamento, são tidas como cartas de alto teor cristológico. Por que elas são tidas como cartas de alto teor cristológico? Porque elas possuem muito conteúdo que mostram, que apontam, que falam sobre a figura de Cristo. E a carta aos Hebreus, ela mostra Cristo como um sumo sacerdote, ela mostra Cristo como alguém que tem uma autoridade, que tem um poder, e aponta muito Cristo como um Deus, um Cristo que não é simplesmente um homem que passou aqui pela terra, mas que é como se fosse o próprio Deus. Então eu vou ler apenas o versículo 1 do capítulo 5 dessa carta aos Hebreus. O versículo 1 está escrito assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui fala qual é a atribuição, quais são as características de um sumo sacerdote, especificamente também características do sacerdote. E se nós formos pensar, Cristo, ele oferece, dentro da narrativa bíblica, principalmente a narrativa dos evangelhos, Cristo é oferecido como sacrifício. E na visão de Cristo como Deus, é como se ele se oferecesse em sacrifício. Então Cristo cumpre tanto a atribuição de um sumo sacerdote, mas ele também cumpre a atribuição, a característica do próprio sacrifício. Vemos aí a figura de Cristo como um sacerdote.
Além dessa figura de Cristo como profeta e como sacerdote, temos ainda a figura de Cristo, o ofício de Cristo como rei. E para falar sobre esse ofício de Cristo como rei dentro da teologia bíblica, dessa visão cristológica, eu queria que vocês acompanhassem um texto que já é um texto de Salmos. Nós vamos ler um breve texto do Salmo de número 103. Nós vamos ler o versículo 19 desse Salmo 103. Esse versículo 19 está escrito da seguinte forma: o Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Quando nós falamos sobre a figura de Cristo como um rei, por mais que nos evangelhos até registra o momento que Jesus entra em Jerusalém sobre um jumentinho, e ele é ali aclamado como rei, hosana ao rei, muitos vão ali aclamar Jesus, pouco tempo antes, inclusive da sua condenação e da sua crucificação, né, que é uma questão curiosa. Os mesmos que aclamavam Jesus como rei, pouco tempo depois vão dizer crucificam. Mas quando nós falamos da figura de Jesus como rei, é necessário entender que o reino a que se refere a Bíblia, a que se refere a teologia bíblica na cristologia, não é um reino desse mundo, tanto que ele mesmo diz, quando ele é indagado, né, se ele era o rei dos judeus, que ele diz que o reino dele era eterno, que o reino dele não era deste mundo. Então Jesus é um rei, mas é um rei celestial. Ele é um rei que ele vai reinar eternamente, ele reina eternamente, até pensando na noção de tempo dentro do conceito de Cristo, dentro do conceito de Deus, que é bem diferente da noção de tempo dentro do conceito humano. Então, Cristo é um profeta, Cristo é um sacerdote, Cristo é um rei. E como que ele cumpre esses três ofícios? Ele cumpre esses três ofícios separados um do outro? A figura de Cristo, através desses ofícios, ela se cumpre de forma mútua. Então, muitas vezes, Cristo como rei, um rei que reina em um reino que não é deste mundo, um reino eterno, um trono celestial, ele age como sacerdote, como alguém que se ofereceu, como alguém que foi oferecido em sacrifício, um sacrifício perfeito, e que entrou, como a carta aos Hebreus fala, uma única vez no Santo dos Santos, para oferecer esse sacrifício que era um sacrifício perfeito, um sacrifício de si mesmo. E ele fala sobre coisas futuras em toda a sua trajetória que é narrada através dos evangelhos. Então esse Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. Atributos conhecidos como atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Assista essa aula 1, 2, 3 vezes, porque esse tema sobre ofícios de Cristo é importantíssimo. Aguardo vocês na próxima aula.